Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Nesta quarta-feira, dia 5 de junho de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bom dia para quem já acompanha a gente aqui no Facebook da 93 FM. Bom dia, bom dia. Tá no Face? Vem aqui pro Facebook da 93 FM. Estamos aqui, ó, compartilhando com você o nosso estúdio. Aqui a abertura do nosso Debate 93 de hoje, o nosso time de trabalho. Vai conhecer os nossos queridos ilustres debatedores, todo mundo com aquele friozinho bom, aquele inverno no Rio. Dura aí umas 48 horas, mais ou menos. Mas nós estamos aqui. Bom dia para você que já está aqui, mandando a sua mensagem de bom dia pra gente aqui no Face. Obrigado pelo carinho de vocês todos. Vocês são maravilhosos, eu agradeço muito a Deus pela vida dos nossos ouvintes. Olha isso, Marcela Bastos, bom dia. Exatamente isso, bom dia JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, com um tchauzinho pra turma do Facebook. E lembrando que é frio, a gente gosta do frio, podia ficar um pouquinho mais, né? Há quem diga que não, a Sueli que tá ali fazendo a transmissão, ela já logo disse não, mas você tá curtindo, conta pra gente também e conta no nosso WhatsApp 968038319 se hoje é aniversário do seu pastor, da sua pastora, ou da esposa do pastor, ou do esposo da pastora, caso eles não sejam pastores. Conta pra gente também se hoje é aniversário da sua igreja, quantos anos a igreja tá fazendo, e se é aniversário da sua cidade, porque aqui no final a gente vai orar junto, né, Jota? Eu quero receber a palavra do nosso ouvinte, que isso pra gente é muito legal, quando fala sobre o aniversário da igreja, aniversário dos pastores, da esposa, do esposo, e também o aniversário da cidade. Aonde você estiver, celebre o aniversário da sua cidade, ore e busque a bênção de Deus. Vamos apresentar, Marcela? Apresenta aí pra gente, pros nossos ouvintes aí. Olha, volta pra a câmera cá, pra lá. vem. Não, Fátima, fica aqui do meu lado. Ela tá correndo, corre não, Fatinha. Hoje a Fatita tá aqui, eu chamo de Fatita, é a Fatinha, Fátima. Fatita? Eu chamo de Fatita, né? Fatita? É. Fatita. É que eu chamo Tá bom. assim. A Fatinha tá aqui hoje com a gente, servindo a mesa. A Cátia, a popularíssima Catita, não está aqui. Hoje sempre a gente tem a companhia da Fátima, que o Cid, os nossos ouvintes conhecem, porque o Cid chama ela de Soneca. Porque eu não sei. Tá sempre acordada? É. Eu sempre encontro a Fátima muito acordada. E agitada. Entendeu? Trabalha bastante. Ela trabalha bastante. Muito bem. Bem-vinda a o quê? Fatita. Fatita. Cada uma inventa, né? É isso aí. Muito bem, minha gente. Sua participação continua com a gente aqui na 93 FM. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você tá em casa, absolutamente em casa aqui entre nós. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje, quero ouvir a sua opinião. No meio da correria da vida, difícil é ter tempo para fazer tudo e ainda viver profundamente com Deus. É o que diz uma de nossas ouvintes. O que você acha? Com você também é assim? O que devo saber para administrar de maneira correta o meu tempo? Como não chegar no fim do dia com a sensação de que as horas voaram e eu não fiz o que de fato era importante? Efésios 5:16 fala sobre remir o tempo. O que a Bíblia quer dizer com isso? O excesso de atividades, até mesmo na igreja, pode me afastar de Deus? Como contar os dias e alcançar um coração sábio? Como diz o Salmo 90, versículo 12. Eu quero ouvir os nossos debatedores sobre esse assunto, ouvinte. Vou fazer a eles uma pergunta que é uma curiosidade minha, pessoal, que eu tenho com todo mundo que prega. Como é que você faz para preparar os seus sermões? Como é que funciona isso? É coisa rápida, demora muito, tem muitas horas, é com antecedência, é na véspera, sai na hora?
Mas é uma pergunta para depois, entendeu? Você não fica ansioso a responder isso, não. Uma pergunta que eu vou deixar para vocês depois que nós respondemos aqui o nosso ouvinte, porque tá dentro do nosso tema. Porque é uma coisa muito curiosa. A minha Santa Mãe, Maria, mamãezinha, deve estar ouvindo a gente agora. Quando eu fui para o seminário, ela me ligou uma vez e disse assim: meu filho, você está lendo a Bíblia? Eu disse: claro, mãe. Tá de brincadeira, a gente lê a Bíblia todo dia aqui, é estudo, é sermão. E ela falou assim: meu filho, você está lendo a Bíblia? Eu falei: tô, mamãe, que eu tô falando pra senhora, tô estudo, pregação. Ela falou: meu filho, você está lendo a Bíblia? Aí eu entendi a grande diferença entre ler a Bíblia e ler a Bíblia para pregar e ler a Bíblia para estudar. Às vezes a gente mistura tudo e acaba ficando só com: mamãe, claro que eu tô lendo a Bíblia, tô preparando aqui o estudo. São 11h07. Quem vai começar? Manassés, tá mais animado, tá mais com frio? Tá com frio, Manassés? Muito bom dia, pastor Manassés Loyola, soltando a voz aqui no estúdio da 93 FM. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, ouvinte da Rádio 93, bom dia, meus amigos debatedores. Eu estava reparando aqui, Jota, que a Baixada está toda representada aqui hoje. Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Mesquita, nós estamos representando a nossa Baixada Fluminense. Bom, concernente ao tema principal, sobre essa ouvinte, né, ou esse ouvinte que fala sobre a questão do tempo, antes de mais nada a gente tem que entender o que Paulo quis dizer quanto remir o tempo. Remir o tempo nada mais é do que aproveitar bem o tempo. É claro que a pessoa querer fazer tudo num dia só ou num momento só é praticamente impossível. Se conseguir, ele é um artista, uma pessoa muito bem que sabe remir o tempo. Mas quando o tempo se torna pouco, dado a demanda de tarefas ou atividade que tem que ser realizada, nós temos que estabelecer pelo menos os níveis de prioridade. Eu acho que o tempo ele é muito bem aproveitado pela pessoa que sabe dividir e controlar esse tempo. Ou seja, pelo menos 3 níveis iniciais, que é o nível daquilo que é urgente, daquilo que é importante e daquilo que é circunstancial. O que é urgente é aquilo que não pode ser desprezado em hipótese nenhuma. Aquilo que é importante é aquilo que para você e para nós tem significado, tem um grau de importância singular. E o que é circunstancial é aquilo que pode ser deixado para uma outra hora, uma outra ocasião. É o que eu penso nesse tema principal. Pastor Lima, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93, pastor. E aí, que análise faz o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes. Olha, o pastor Manassés já deu uns toques aqui brilhantes, mas muitas vezes nós temos a ilusão de que podemos fazer tudo. E às vezes um simples não já nos alivia. Que há pessoas que querem abraçar o mundo, querem fazer todas as coisas, querem no afã de ajudar, de cooperar, ela vai dizendo sim para todo mundo e quando percebe está enrolada com um monte de tarefa que ela não conseguiu se programar. Mas como o pastor frisou, é interessante focar nas prioridades. E à medida que você se propõe a fazer uma tarefa, evitar o que te distrai. Se é estudar, por exemplo, ou fazer uma tarefa da faculdade ou da escola, se livrar do celular, da televisão, deixar bem longe para que não haja interrupções, porque as distrações são perigosas. Às vezes, 5 minutos no Facebook se tornam 5 horas. Puxa, né? Nossa querida pastora Raquel Dias, eu quero ouvir a sua opinião, porque quem olha para a irmã assim, acha que a irmã é brava. Eu acho que a irmã não é brava. Manassés? Não. Eu conheço de perto. A pastora Raquel é um amor de pessoa. Não é, mas quem olha não, assim. Quem olha, não é, a primeira impressão que se tem mas assim, o coração dela é muito grande. Não, eu sei. Isso eu sei. Por isso que eu tô falando. Quem olha, acha. Pastora, como é que faz a divisão desse tempo aqui que o ouvinte fala que às vezes não tem tempo para aquilo que é mais importante na vida? Olha, nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Obrigada a esta casa, Marcela, Jota, obrigada mesmo. E a todos que estão conosco, ligados, aquela paz do Senhor, que não é segundo o mundo, mas é segundo o nosso Cristo. Nós queremos compreender aqui, pelo menos na citação de aos Efésios capítulo 5:16,
Essa palavra aqui é uma palavra que tem um tom voltado para o grego, aonde a intenção aqui do apóstolo Paulo era dizer assim, que nós devemos pechinchar no tempo. Na verdade, essa palavra remir, no grego, significa pechinchar no tempo. Aí, o que seria esse tipo de coisa? Seria aproveitar o máximo as nossas oportunidades. E quando a gente trabalha também a ideia de pechinchar, a gente vê tempo favorável para adquirir, comprar alguma coisa e ter vantagem no tempo. Então, quando nós falamos de remir o tempo pela palavra de Deus, devemos sim, aproveitar o máximo do nosso tempo, mas a Bíblia diz para a gente fazer o que é bom, aquilo que traz o bem, fazer o bem, porque os dias são maus. E o nosso tempo, quando nós sabemos administrá-lo, ele rende em todos os sentidos. Quando você aproveita o seu tempo máximo, por incrível que pareça, você não se cansa tanto, porque como foi falado aqui pelo pastor Manassés, você trabalha prioridade. Então, quando nós trabalhamos prioridade, nós temos que fazer uma lista do que deve fazer parte do nosso tempo e aquilo que está o quê? Tirando o nosso tempo. Aproveitar o tempo não é desperdiçar o tempo. Então, a gente vê muito desperdício. Agora, ao saber administrar o tempo, aproveitar esse tempo da melhor maneira possível, com certeza você faz uma porção de coisas e descobre que você poderia fazer até mais coisas e de uma forma light, sem se embaraçar. Agora, se pega o tempo, como foi falado pelo nosso pastor Lima aqui, né? A pessoa diz, o tempo hoje está curto. Está curto por quê? Quanto tempo se ficou em mídias sociais de bobeira? No bom sentido, né? Fotografando frango, tomate, sei lá, querendo saber da vida alheia, não sei. É uma coisa assim horrenda. Aí é uma questão de pegar uma agenda e falar assim, vou priorizar o meu tempo. E seu tempo vai render a beça. O meu querido bispo Sérgio Nonato soltando a sua voz para que o nosso ouvinte que está nos acompanhando aqui pelo Facebook da 93 FM ouça em alto e bom som a fala de cada um dos nossos ilustres debatedores. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Eu quero cumprimentar todos, muito bom poder voltar aqui no debate com esses amigos que de tão perto, né? A gente sempre está se encontrando aqui com pessoas amigas, mas esses aqui são muito perto. Eu quero louvar a Deus por isso. JR, muito obrigado. Marcela, muito obrigado. 93, muito obrigado. E os nossos ouvintes. Bem, eu sou muito jovem, mas sou de um tempo em que coçou o nariz. A transmissão pelo Face, não vai esquecer. Não é só o rádio, não, tá transmitindo pelo Face também. Pode reparar aí, tá bom? Então, assim, mas eu sou de um tempo, JR, em que não se fazia da maneira que está sendo feito hoje. O que ocorre nos dias de hoje é que desde a infância os pais já começam a ensinar os filhos a ocupar todo o tempo da sua vida. A criança acorda, toma banho, vai pro colégio, volta, corre, olha, toma outro banho rápido, almoça rápido que tem curso de inglês, corre porque tem curso disso, tem curso daquilo, tem curso daquilo, tem curso daquilo, e quando dá 8 horas da noite a criança está chegando morta de cansado, e é isso que eles querem para poder dormir, porque nem eles têm tempo de cuidar dos filhos. O que eles fazem? Entope as crianças de um monte de coisa para poder eles não ter como cuidar dos filhos. E eu não sou desse tempo, eu sou de um tempo em que minha mãe cuidava dos filhos, dava tempo pro filho, apesar dela trabalhar também. Então eu acordava, eu ia pro colégio, eu voltava, eu tinha tempo de depois do colégio almoçar, dar uma descansada, brincar, soltar uma pipa e depois voltar a estudar. Eu tinha tempo para tudo. E hoje as crianças acabam aprendendo, vira uma cultura a ocupação do tempo. E aí o que ocorre? É o que nós ouvimos aqui.
não temos tempo para nada, o tempo está correndo. Não é o tempo que está correndo. Nós que estamos enchendo de um monte de coisas o nosso tempo. O que acontece é que eu escutei da boca do pastor Manassés, do pastor Lima, da pastora Raquel, sobre prioridades. E eu fiquei analisando e pensei o seguinte: o que deixa de ser prioridade? Quando tudo que nós fazemos ou que arrumamos para fazer se torna uma prioridade. Então a gente nunca consegue discernir, né? Isso aqui realmente é prioridade. Porque tudo nós queremos que seja prioridade. Não tem tempo para nada. Precisamos administrar mais para poder resolver esse problema. Eu vou perguntar para os queridos debatedores, ilustres e amados, o seguinte: o transporte público prejudica a administração do nosso tempo? É só sim ou não, tá? Não precisa comentar, não. É só sim ou não? Sim. O transporte público. Sim. Não só o transporte público, como o trânsito. Eu penso Aí, na tudo bem. mobilidade. Não, as duas coisas. Não, porque, veja bem, se eu sou ando de ônibus, é o transporte público. Se eu tenho carro, é tudo. E quando você junta as duas coisas, mas eu queria distinguir para depois uni-las, né? Dizer assim, o tempo que a gente perde indo, ou vindo, ou vindo, é um tempo precioso. Tem gente que passa 4 horas ou mais do dia, de cada dia, no trânsito. Correto? É isso, pastor Manassés? É claro, isso afeta muita coisa, inclusive o quê? O sono. Por exemplo, quem trabalha numa certa região, num certo bairro, e que poderia sair de casa 1 hora antes do trabalho, precisa sair pelo menos 3 horas antes. É isso. Prejudica o tempo dele, do sono dele. Enfim, é uma série de coisas que vão agregando a outra. Eu tô colocando o marco do tempo para depois a gente ir para trás. Os prejuízos. E para frente. Quer dizer, perda de tempo. Você tem que trabalhar, beleza? Porque nenhum de nós vive de chuva, de sombra, né? De luz. Tem gente que diz que eu fiz aqui um debate uns 300 anos atrás, a pessoa dizia que vivia de luz, comia luz, entendeu? E aqui no Rio ia ficar gordinho. Porque luz é o que não nos falta, graças a Deus, ok? Mas nós temos que trabalhar, então é preciso ir. Para ir, eu preciso levantar não sei quantas horas mais cedo. Para isso eu preciso. Então você chega em casa depois, no final de um dia, que na verdade não é o final, é o começo. Você chega em casa no começo do outro dia. E se você quiser estudar, se você tiver idade de estudar e você puder estudar, você vai estudar num horário pós-trabalho que você vai tentar, ou vai ser próximo do trabalho, porque já vai imediatamente, ou fica no meio do caminho, porque não dá tempo de voltar tudo e começar a estudar outra vez. Essa é uma realidade brasileira. Essa é uma realidade dos grandes centros. Do pequeno centro, não, cara, vai a pé. Por isso que a gente fala que no interior parece que as pessoas têm um tempo mais tranquilo. Também é uma impressão nossa, não estamos lá. O pessoal do interior pode ter a mesma impressão que nós temos hoje, que o tempo está passando muito mais rápido. Daí, elencar prioridades, que vocês disseram que é o importante, que é essencial, vira uma coisa de maluco. Qual é a prioridade? Isso aí. Qual é a prioridade? Isso Trabalhar Definir almoçar almoçar jantar, nem sempre, pode ser um lanche. Então eu tenho aqui, mas quanto tempo eu levo para isso aqui? Você vai ler a Bíblia, quantas vezes? Todo dia, quanto tempo? Tantas horas. E aí você vai, se é mãe e dona de casa, meu Deus, trabalho dentro de casa é um trabalho que rende, é um trabalho que nunca acaba. Nunca acaba. Até a pessoa, sem ninguém em casa, a casa suja. É ou não é verdade, pastora? É verdade. É, não é, pastor Lima? Verdade. Sozinho, tem ninguém em casa. Entra uma poeira de não sei aonde, um vento de não sei o quê, desarruma as coisas. Então, como é que faz? Vamos tentar ser práticos aqui para poder ajudar o nosso ouvinte de todas as esferas, com as culturas bem diferentes que estão nos acompanhando agora. Eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer, JR, é a disciplina na vida. Sem disciplina, ninguém chega a lugar nenhum. Dentro da disciplina, entra a organização, né? Se é uma pessoa organizada, ela consegue realmente remir esse tempo, né? Aproveitar todas as oportunidades, não desperdiçando nenhuma. Mas sem disciplina, pastor Manassés, é impossível alguém chegar a algum lugar. O que nós estamos vendo é uma geração, né? O povo contemporâneo hoje vive sem disciplina e que parece que o que é mais ensinado é a falta de disciplina. Bicho, só interromper, pedir para vocês o seguinte: o nosso ouvinte está dizendo que vocês estão falando baixo. Meu Deus. Entendeu? Vocês estão falando para dentro, é isso, Marcelo? Ué. Não é não? É? Mas meu pai... Seu contato? Eles estão falando isso.
Estão falando. Então aumenta o som. É só aumentar, Deus. gente. O som aqui tá no... Não, é só o tom de voz. Não, Agora tem eu acho que está dentro tem disso, né? o pastor Sérgio, o tempo, ele também está ligado à vida de cada um. Essa prioridade, ela é muito particularizada. Porque o meu neto faz judô, faz natação, faz inglês, é crente, é ministro de louvor e só tem 5 anos. Não, porque brinca, faz tudo. Então, porque as coisas estão ligadas, depende daquilo que você compreende por prioridade. Porque você prioriza a coisa. Ele joga futebol, ele sabe nadar, ele brinca. E ele é crente, ele faz peça na igreja, ele já foi Einstein, ele agora vai ser o rei Davi, já foi Einstein lá na igreja, por aí fora. Então, a vida de cada um é que vai determinar as suas prioridades. Agora, que hoje, por mais que nós tenhamos, sim, hoje, nós temos embates tremendos em trânsito, com a condução pública, mas quando a Bíblia fala de remir, é aproveitar aquele tempo que te sobrou. Então, se eu trabalho de segunda a sexta estudo, o que é que eu vou fazer no meu sábado? O que é que eu vou priorizar no meu domingo? Então, eu acho que é por aí. O pessoal está dormindo mais tarde também, porque o negócio de internet aí que a pastora falou. Pastora, eu falei que ela não é brava. Eu acredito. Né, pastor Lima? Eu acredito. Isso aí, solta a voz. Que uma lista bem planejada. Falou igual tá pregando. Melhorou? Igual tá pregando. Fazer uma lista na véspera de dormir. Diz até que o Leonel Brizola fazia isso. Antes de dormir, toda noite, ele fazia uma lista das ações do dia seguinte, né? Do próximo dia. Então, você vai ali naquela lista enumerar as prioridades. No caso de uma irmã, de um irmão, qual é a prioridade? Deus. É o seu momento. Nós estamos aproveitando o momento para quê? A primeira voz que eu vou ouvir é a de Deus. A primeira pessoa que eu vou falar é com Deus. Mas eu acordo muito cedo. Quanto tempo você faz um devocional? 20 minutos? Acorda 20 minutos antes e você vai priorizar Deus. E depois as demais tarefas. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Além disso, existe um camarada chamado Brian Tracy. Esse cara é fenomenal. Ele escreveu vários livros sobre desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal. E ele fala essas questões do tempo, de como administrar. Hoje você tem o Pai Google de Axalá. É o Google. Pai Google. Pai Google de Axalá. Que é isso? Né? Você administração do tempo. Pronto. Explica, ele vai te dar um monte de dica legal. Pastor Lima, vai por mim, explica. É verdade. Explica. Gente, é só uma pegadinha. Fala Pai aí, Google, né? O Google acha lá. Você acha lá no Google. Tem que explicar. Porque as dúvidas É rádio e face. Mas é o que o pastor Lima colocou agora, vai entrar até no que o pastor Sérgio já tinha mencionado. Para você ter uma lista, você tem que ter uma disciplina. A agenda é disciplina. Então, tudo vai de como você encara o seu tempo também dentro da sua disciplina. Tem gente que desperdiça o tempo, sim. É verdade. Desperdiça o tempo. Até Porque mesmo... se você administra esse tempo, né, pastor Manassés? Sim. Dá sim para você ter um tempo em família. O que você vai viver com sua família? Quais os dias que você pode ir na igreja? Quais são os dias de culto? O que você vai priorizar? Aí é uma disciplina. Mas eu tenho uma pessoa da minha família que você fala para ele, vai ali no pastor Sérgio Nonato, entrega esse copo. Ele sai, é 10 minutos. Ele encontra com o pastor Lima. Ele já fica aqui, já conversa, já 5 minutos. Ele encontra, daqui a pouco, você levou. E olha só, encontrei com fulano, mas a ideia não era aqui, era ali. Então, ele é parente do menino de 5 anos, não? Ele é parente do menino de 5 anos? Ele é parente, ele é tio. A rota foi alterada. Eu lembro de um texto de Jesus, quando Jesus ele precisou, assim, não repreender a Marta, mas alertar Marta para questões de prioridades. Marta estava atarefada com tantas coisas, né? Aí vem Jesus e diz, Marta, uma coisa só é necessária. É isso que a gente tinha que aprender a descobrir, a acertar o alvo certo. O que é necessário? O que é
importante nesse momento, porque vai muito do momento, vai da ocasião. O que nessa ocasião, nesse momento, é importante para você? Para quê? Para que a sua rota não seja desajustada, para que você consiga chegar no objetivo sem esses entraves que acontecem pelo caminho, que acaba perdendo nosso tempo. A questão do tempo, então, se torna para todos nós uma dificuldade. Tem gente que gasta tempo tentando aproveitar melhor o tempo. E tem gente que perde tempo com pouco tempo que tem. Isso. Quanto tempo nós temos? Matou. No meu relógio aqui são 11h26, Passou horário rápido, de Brasília. Primeiro quem tempo. está ouvindo, quem está assistindo a gente pelo Face, tem um delay, então a hora certa não é exatamente essa. Nós estamos um pouquinho aqui no rádio à frente. Bom, vocês falaram em eleger prioridades. E eu posso eleger as minhas. Mas existem pessoas que também elegem as minhas. Certo? Alguém diz que eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu preciso também seguir. Se eu sou funcionário, se é marido, se é esposa, se é pai, se é filho, você tá no seu esquema lá. Não, o filho vai ter uma reunião na escola, estava fora do meu esquema. Tá fora do meu esquema. Alguém elegeu. Quebra o esquema. Certo? O filho é a prioridade. Não deixa, você tá entendendo? O filho, prioridade. Mas a reunião na escola não estava no esquema. Apareceu, mudou a agenda inteira. Então, até a questão de mudança na agenda, você precisa de ter uma folguinha. Tem a questão dos imprevistos. Imprevisto. Isso tem que ser levado em conta, porque na hora que você está na ação, em alguma atividade, você nunca conta com os imprevistos, mas eles acontecem na hora que você menos imagina. É nessa hora que você tem que ter a chamada folga no tempo. Sempre fazer coisas esperando isso acontecer, mesmo que você não queira que aconteça, porque os imprevistos, infelizmente, acontecem. Quer ver um exemplo? Jesus, quando estava indo para a casa de Jairo, né, para curar a filha dele, estava enferma. No meio do caminho, o que aconteceu? Um imprevisto. O tempo que seria usado para caminhar até a casa de Jairo foi o tempo que a menina morreu, porque aquela mulher toca em Jesus. Aí ele para, o tempo para, e Jesus começa a conversar com aquela mulher. Foi o tempo suficiente que bastou para que a moça morresse. O intervalo de um tempo da caminhada de Jesus fez com que a moça morresse. Mas isso aí é um imprevisto humano. Um imprevisto. Mesmo. Divino não, né? Não, divino não. É só para nós entendermos os imprevistos, porque Jesus estava indo para a casa de Jairo. O tempo para ali por um tempo, a menina morre, Jesus sara a mulher, foi o tempo suficiente para Mas mesmo com o imprevisto, pastor Manassés, ele não perde o foco. Não perde o foco. O outro problema do imprevisto é quando eu crio os meus imprevistos por ser ativista. Isso. Tem gente que é ativista e ansioso e acaba criando uma série de problemas na vida por causa do tempo. E aí, eu sou ativista, sabe? Eu tenho um ativismo terrível, mas eu consigo muitas vezes me controlar porque eu tive que me disciplinar nisso. Porque senão a gente começa a preencher o tempo que nós temos e esquecemos de aproveitar as oportunidades desse tempo. E aí o que ocorre é que esses imprevistos acabam sendo um problema muito grande na minha vida, porque eu crio esses imprevistos, tá entendendo, pastor? Tô entendendo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, gente, sai do ativismo. Se você tem esse problema de ativismo, porque tem se controla. Tem imprevistos que estão alheios à nossa vontade. E existem imprevistos que é justamente pela nossa mente, às vezes, muito proativa. Isso aí. E a gente vai criando pequenos embaraços para nós mesmos. Então, eu continuo entendendo que tempo é, sim, uma questão de ser administrado. Nós precisamos administrar o nosso tempo. Precisamos, sim, compreender o que é prioridade, porque nós estamos falando daquele tempo que nos sobra, porque a nossa ordem do dia, para quem trabalha, não tem jeito, vai levantar 4 da manhã, vai ter que chegar numa empresa, vai ter que cumprir todo o processo dessa empresa. Mas olha só. É aquilo que vai sobrar. É nisso que vai sobrar e que tem que haver uma boa administração para a pessoa poder viver, não só também em função da igreja. Não se escandaliza, não.
mas não só em função da igreja, porque é essa vida, né, da pessoa hoje é só também viver em função da igreja. Aí vou pegar aqui a palavra do Jota, aí o filho é prioridade, família é prioridade, marido é prioridade, aí temos que administrar isso, tanto em relação àquilo que temos, quanto às coisas espirituais. Olha, nessa fala a gente pode observar a importância de se trabalhar com antecedência aquilo que pode ser trabalhado com antecedência. Se você vai preparar um almoço, existem coisas que podem ser preparadas antecipadamente, deixar prontas ou pelo menos pré-prontas para que você gaste menos tempo. Por quê? Porque houve tempo aqui. Se é para arrumar o carro ou abastecer o carro, por exemplo, abastecer o carro, não tem que abastecer o carro, já sabe que se for abastecer o carro amanhã, pega um trânsito grande amanhã. Você abastece o carro na véspera. Tem certas coisas que a gente pode antecipar. Que quando você antecipa, você não fica preso ao imprevisto que pode ter ali. Então tem certas... A barba. Não, só faço a barba cedo. Às vezes demora mais tempo, exatamente por conta disso. Alguma coisa pode ser feita. Passar uma roupa. Você, não, eu acordei 3 horas da manhã. Por quê? Tá passando a roupa. Por que não passou antes? Arrumar o cabelo. Por que eu não passo? Não, o cabelo depende. Ou então estaciona o carro, puxa o freio de mão, joga a chave fora e acabou, meu irmão. Vai viver feliz. Pô. Como assim? Não entendi. Jogar o carro aonde? Para a vida, porque tem hora que dá vontade de parar pra ser feliz, pô. Não, é porque o que você chama, o que o senhor chamou, bispo, de ativismo, outras pessoas vão chamar de intensidade, que vivem intensamente, porque não tem outra opção. Existem funções que a gente exerce que elas exigem de nós um trabalho intenso. E que a gente pode até olhar para o lado e falar assim, eu queria tanto aquilo ali, mas peraí, o que está ali está querendo onde você está. Isso aí. Você tá olhando para um lado e diz assim, eu queria tá lá, e o de lá diz assim, eu queria tá ali. Se trocar, vai dar a mesma zebra no futuro. Eu queria voltar para lá, outras eu também. Por quê? Porque existe uma natural insatisfação. E algumas ocasiões, elas são geradas pelo ser humano, que é assim, mas nós estamos falando aqui do aspecto tempo, o quanto nós precisamos aprender a aproveitar o tempo. O tempo passa. Aí eu volto aqui àquela pergunta que eu fiz a vocês, são respostas objetivas e rápidas de cada um, começando aqui pela ordem Manassés, depois o bispo, enfim, juntando aqui, até que a gente chegue aqui a pastora. Qual é como é que o método que vocês fazem para preparar sermões? Então, quem é pregador e pregador que tem compromisso com a igreja que vai pregar, com a palavra que vai ser pregada, ele vai com certeza demandar de um tempo muito apropriado para preparar a mensagem, porque a igreja não merece de Cristo ouvir qualquer coisa, porque a Bíblia não é qualquer coisa, né? E a pregação não pode ser qualquer coisa também. Então, o tempo de preparo de uma mensagem tem que ser o tempo realmente apropriado, né, para o tempo que você vai receber, né? Você não pode ser extensivo, nem tão pouco remoto demais, né? Mas para quem prega, como eu prego, o bispo prega, a pastora Raquel prega, a pastora Lima prega também, a gente tem que usar um tempo realmente apropriado para que você possa, na hora da mensagem, você usar o tempo que foi lhe dado, né? Nem encher um sermão de muitos tópicos, porque você não vai ter tempo de te correr sobre os tópicos que você quer pregar, ser prático, seu objetivo. Eu aprendi que pregação é igual geometria. Eu aprendi isso há 25 anos atrás com um pastor, né? Por quê? Qual é a distância mais curta entre 2 pontos? Uma reta. Pregador tem que ser objetivo, tem que ser claro nas suas mensagens. E para preparar a mensagem, você tem que se colocar como ouvinte. Você tem que se ouvir primeiro, para depois você ver se você se ouviria, se você seria ouvido quando você começasse a pregar. Então, o tempo de preparo de mensagem tem que ser o tempo que você consiga desenvolver um sermão a fim de alcançar o objetivo na hora de pregar. É impossível você assumir um púlpito, o altar da igreja, para pregar sem ter se preparado. Esse negócio de Deus me deu aqui, né, isso é desculpa pra gente relaxada, que não quer nada, que não quer estudo, que não tem compromisso com nada. Agora, na verdade, pode até acontecer isso, você preparado. Preparado. Né? Você está preparado, Deus te deu algo. Porque a espada do Espírito é a palavra. Isso aí. Né? Isso aí. Agora, por outro lado, você precisa preparar tempo para poder se preparar. E aí o que ocorre é que, por exemplo, nós somos aqui já de tempo rodado no altar, né? Nós temos igreja há muito tempo que nós somos crentes, somos pastores, ministramos.
O que ocorre é que, por exemplo, comigo, eu termino uma mensagem de domingo, eu já durmo, às vezes, já com algo na cabeça do que é para pregar, do que o Espírito me deu para pregar no outro domingo. E eu vou já me preparando. Vai curtindo aquela mensagem. Vou curtindo, isso aí. Quando chega, eu estava agora na linha vermelha, nesse trânsito terrível. Caramba, Deus me deu uma mensagem espetacular baseada naquele trânsito ali. E eu falei, caramba, que coisa linda. Já tenho o texto, já vou estudar, já vou buscar, porque aí o que vai acontecer? O Espírito vai te preencher de ferramentas para quando você subir o altar, ele sabe o que o povo está necessitando. Então, a gente tem que pregar o que o povo realmente quer, mas que o Espírito sabe o que o povo quer, não é verdade? É verdade. Quanto ao preparo, eu acredito que é relativo, porque não é uma regra rígida. Isso, né? A não ser a busca, você está conectado com Deus. Você falou de uma mensagem, eu estava lendo um devocional, Deus me deu um título, O que fazer durante uma espera dolorosa. Começou pelo título, né? Já comecei pelo título. Isso aí. Às vezes você está lendo a palavra, a mensagem flui. É. Às vezes Deus te dá um título, ou você vem um título e fala, meu Deus, agora eu vou mergulhar na palavra para buscar os elementos para esse título. Forte, O que fazer durante uma espera dolorosa? Porque às vezes há pessoas que literalmente estão esperando em meio à dor. E o que ela faz enquanto isso está acontecendo? Agora tem que estudar, buscar em Deus para construir esse sermão. Porque muitas vezes o sermão ele vem de dentro para fora. E às vezes ele vem de fora para dentro. Então esse movimento de dentro para fora, quando você está mergulhado na palavra e Deus vai te dando ali aquela iluminação, você começa a vir, rapaz, eu nunca tinha visto isso aqui, vamos por aqui. E aí o tempo, ele se torna relativo. No meu caso, por exemplo, o culto de quinta-feira. Eu não gosto de, por exemplo, atender ninguém quinta-feira. Eu quero me dedicar quinta-feira exclusivamente à meditação, a estar ali contemplativo, mergulhando na palavra. Se for necessário, buscar aqui nos originais, como fez a pastora aqui para o debate, ver o que o grego diz, o que o hebraico está dizendo, consultar um dicionário para fortalecer, para dar substância para aquele sermão, aquela palavra. Bem, eu particularmente, no mês de maio, eu ministrei mais ou menos 23 vezes. E as 23 mensagens diferentes, porque é uma exigência para mim. A Bíblia diz, examinai as Escrituras, porque vós que os dartei nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E hoje, um sermão sem Cristo não é sermão, né? Então a gente tenta buscar. E então eu tenho horas específicas na minha vida, todos os dias, para estudar a palavra de Deus. É uma disciplina. Então eu me levanto às 7 da manhã e durante 3 horas, todos os dias, eu estudo a palavra. Às terça-feiras são 8 horas de estudo, porque eu ministro estudo da palavra de Deus em nossa igreja. Há 26 anos da igreja, os crentes vão para receber comida nova, porque pastor que dá pão dormido, né? Comida requintada não faz parte hoje do meu ministério, não. Então os membros têm que ir numa terça-feira, uma igreja que graças a Deus se interessa pela palavra, pela renovação da palavra. Então as terça-feiras são 8 horas, isso desde sempre, há 26 anos. E na ministração de domingo de Santa Ceia, que eu ministro há 26 anos em toda a Santa Ceia da igreja, também o meu tempo nesse domingo é de 6 horas para estudar a palavra. É a prioridade, porque essa é a nossa vocação. Então, hoje eu vivo exclusivamente para servir o reino, com a melhor mensagem que o Espírito puder te revelar. Aí vai de cada um. Eu particularmente, jamais vou compreender uma pessoa que diz que abre a Bíblia, que em 10, 15 minutos, meia hora, recebe coisas. Você é um privilegiado. Porque eu tenho que ler muito, tenho que buscar. Eu tenho uma Bíblia em minha casa que ela tem mais de 27 anos, aquelas que ainda tem, aquelas referências, inferências. A Bíblia interpreta ela mesma, mas a princípio é ela. Depois você vai. Então, estudar a palavra de Deus é sempre maravilhoso e é uma disciplina.
administrar isso para ter uma comida sempre saborosa para a alma e para o espírito daqueles que nos ouvem. Deixando para os queridos ouvintes um texto que traduz de forma especial o que nós ouvimos, o chamado dos discípulos, que ocorre no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Ele é precedido por uma fala de Jesus sobre as multidões que estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Versículos 37 e 38, capítulo 9 de Mateus. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. 2 versículos, um coladinho com o outro, e a palavra trabalhadores se repete. Deve ter alguma razão para ser trabalhador nesse texto, porque fazer a obra de Deus sem trabalhar, dizendo que cai do céu, que flui, que não sei o quê, que sem trabalho, e o trabalho foi descrito aqui, para muita gente pode ser uma coisa comum, mas o trabalho de estudar, de buscar, sim, de trabalhar, é uma batalha, é uma construção, isso é uma obra que não nasce pronta, graças a Deus por isso. Sabe por quê, ouvinte? É porque durante o período da preparação, o pregador é também tratado. Graças a Deus. E isso é um ponto assim que a gente só pode agradecer. Quanto mais difícil é a pregação, mais trabalhado o sujeito é, e cada um de nós precisa avançar. Eu quero agradecer aqui as falas, não apenas as palavras anteriores, mas também aqui o testemunho pessoal, porque isso também é muito importante. Nós estamos aqui, nós estamos em casa, o ouvinte conhece a vida dos meus queridos debatedores, cada um de nós tem aqui esse compromisso em trazer à tona essa realidade. Para nós é um privilégio ouvir aqui ao vivo, quem está acompanhando a gente pelo rádio, pelo aplicativo, pelo site e também pelo Face. Aliás, o pessoal do Face, um grande abraço. A gente desfaz essa rede agora pelo Face, agradecendo o carinho da audiência de todos vocês com a gente aqui agora na nossa 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. O seu rádio está no Debate 93. Olha, na última semana, os alunos de um colégio estadual de Carapicuíba, lá em São Paulo, eles atiraram carteiras e livros em uma professora. Essas imagens viralizaram na internet e, na verdade, ontem, foi terça, na segunda-feira, a Secretaria de Educação informou que os 7 estudantes envolvidos foram suspensos e que agora vai ter uma reunião com os pais, com os professores e com o Conselho Tutelar para poder definir o futuro desses adolescentes. Em entrevista, a professora que foi o alvo dessa agressão disse que eles não pararam de jogar os objetos, mesmo quando ela pedia para que parassem. Ela contou que não sabe como não apanhou dentro da sala de aula e que todos os dias esses alunos querem mostrar que a escola não pode fazer nada contra eles. Um dado a mais, Marcela, ela surtou ontem. A professora ontem surtou, teve que ir pro médico. Ela foi inicialmente, ela é filha de professor e tem, se não me engano, 3 irmãos ou irmãs também professores. A família toda. E quem levou pra emergência inicialmente foi o pai dela, tem 90 anos. Meu Deus. Então ontem ela não resistiu, porque é uma pressão absurda. E aí ela começou a quebrar e começou a agitar e falar coisas assim que as pessoas sabem que ela não falaria, não é característico dela. Ou seja, é o resultado, minha gente, desse ambiente de hostilidade, de dificuldade que as pessoas estão enfrentando, que em sala de aula os professores passam. Não é de hoje, mas parece que hoje tá um pouquinho mais, não tá não, queridos? Verdade. Não, hoje tá, mas falta de autoridade também. É 2 tipos de autoridade. Vamos falar da condição hoje das nossas leis. São leis, infelizmente, que protegem por demais um grupo desse. Inclusive, eles estavam passaram, né, pelo Conselho Tutelar, um juiz estava
conversando com eles, e a mãe até deu uma entrevista dizendo assim: meu filho não é nenhum marginal, tá aí já 5 horas sem comer, e etc e tal. Então a gente vê a falta de autoridade legal, e a gente vê também a falta de autoridade do pai e da mãe, que foi um caso muito triste, tá passando direto na televisão. Realmente a professora ficou vencida, porque se ela se manifesta de qualquer outra maneira, estava arriscada ela ser agredida assim. Ela surtou, ela estava hospitalizada, até ontem à noite ela estava hospitalizada e continuava hospitalizada, porque ela teve um surto de nervo, de tanto nervoso. Então nós precisamos pedir às autoridades que melhorem essas leis do nosso país, e também que os pais exerçam mais autoridade para educar filhos. Uma mãe falou que o filho não era marginal. O filho que estava envolvido nisso aí, ele é um marginal. Ele é um marginal. Seu filho é um marginal. Seu filho é um marginal e precisava sair algemado daquela sala de aula. Tá me entendendo? Porque se fosse nos Estados Unidos, ele saía algemado e nunca mais faria isso. Então é pouca vergonha a gente ficar com esses marginais dentro da sala de aula agredindo o professor. Eu fico vendo, eu fico revoltado, e tá na hora dessa lei mudar e começar a apertar esses marginais. Uns garotos de 15, 16, 14 anos, marginal dentro de sala de aula, agredindo o professor. E precisa tomar um jeito, precisa ter um freio nisso aí. E as nossas autoridades que estão nos ouvindo aí, se tem alguém nos ouvindo, precisa ser homem, macho o suficiente para ir para lá e mudar essas leis e acabar com essa pouca vergonha que está dentro das salas de aula. Eita. Eu fui professor da rede privada e rede pública, e completar 10 anos, professor concursado, e abrir mão de tudo para o Ministério. Eu presenciei de perto algumas dessas arbitrariedades, essas situações, porque há um sentimento de impunidade. Inclusive, para você reprovar um aluno é um sacrifício, porque o cara tem que ser muito ruim, e não só isso, ele precisa faltar muito, porque há toda uma estatística que tem que mostrar que os alunos estão passando e que você não pode reprovar, e etc, etc, etc. Então o camarada, às vezes, ele faz uma baderna dessa, ele fica do lado de fora e ele sai completamente impune. Então esse sentimento de impunidade que imperava, inclusive, na nossa nação, é muito pernicioso, e torna o professor como? Impotente. Refém, né? Porque ele torna impotente o professor diante de um marmanjão, uma professora. A justiça não... Né? Às vezes a ameaça do camarada, não, que eu sou disso, sou daquilo, sou do tráfico, eu sou do comando tal. E muitos professores são agredidos, tá, na rede pública. Foi uma estatística de ontem. Agredida. Ela não foi assim agredida em questões porque ela saiu, ela se pastor, mandou. Se ela fica, ela é agredida. Se ela age se ela maneira, continua, ela é agredida. isso aí. Né? Mas muitos professores da rede pública são agredidos e com lesão corporal leve, grave e gravíssimas. E às vezes a pessoa não sabe o que significa marginal. Marginal é viver à margem da lei. Da lei. E se aquilo dali foi contra a lei, os garotos que estavam ali estavam praticando marginalidade. Tem que ter penalidade. Assim, sabe, é uma questão, é um somatório de coisas, né? A situação, sobretudo bases familiares que não tem. Esses meninos são órfãos dentro de casa, de pais e mães vivos, pais omissos, mães omissas, ou seja, que não acompanham. Eu sou de uma época, como todos aqui devem ser, que o pai ou a mãe acompanhava de perto a trajetória do filho na escola, porque a escola no passado era uma gestão de casa, ou seja, a escola fazia o que em casa acontecia, correção, disciplina, enfim, hoje não tem mais. Faz, com certeza. Então, órfãos de pais vivos. É uma questão de tempo. Órfãos de pais vivos, são órfãos de pais vivos. O que aconteceu nessa escola em é isso, Marcela? Carapicuíba. São Paulo tem uns nomes que a gente tem que falar. É verdade. Hein? Fala comigo aqui. Anhangabaú. Inhoaíba. Não, Inhoaíba é aqui. Não, lá tem... Pindagana. Não, lá tem outro. Itacoaquecetuba. Não, esse é também fácil. Daqui a pouco eu vou lembrar aqui. Né? E aí a gente vê esse exemplo ruim numa escola. Agora, existem outros exemplos em escola que trazem pra gente um olhar assim de heróis, né? Aquela escola em Suzano, nós tivemos lá o relato daquele menino que entrou, salvou a namorada e ele morreu. A Marcela traz
pra gente uma outra história em que também um herói dentro da escola mostra para todo mundo como é que se vive. Foi numa repartição pública, JR, na última sexta-feira, no dia 31 de maio, um atentado a tiros cometido por um funcionário público causou a morte aí de 12 pessoas em uma repartição pública na Virgínia, nos Estados Unidos. E uma das vítimas fatais foi o filho de um pastor, que tem sido aí descrito pelos sobreviventes como um verdadeiro herói. O nome dele era Ryan Cave Cox. Ele liderou um grupo de pessoas na busca por um abrigo, enquanto o atirador estava executando as pessoas que estavam dentro desse prédio. E quando ele já tinha conseguido esse lugar, já tinha abrigado mais pessoas com ele viu que as pessoas estavam em segurança, ele resolveu sair desse esconderijo para poder tentar ajudar mais colegas de trabalho a entrarem nesse lugar. Foi nesse momento que ele foi morto pelo atirador. Uma das sobreviventes, colega de trabalho, descreveu Ryan como um rapaz gentil, pronto a ajudar, sempre com uma palavra amável. E olhe, ela disse que ele tinha um coração de servo. Em uma entrevista muito emocionada, a colega de trabalho que foi protegida por ele disse que sabia que o Ryan seria capaz de dar a vida por qualquer pessoa. E aí a gente pergunta, como ser alguém que reflete Jesus todos os dias e em todos os lugares em que a gente está? E aí, queridos, um outro exemplo, agora não é de uma escola, é de uma repartição pública e que traz pra gente esse ambiente que aí está, a diferença de muito circunstâncias. Grande, muito grande. E talvez aqui a gente vai abordar aqui a diferença de criação, né? A diferença de lei, de Estado, de uma série de coisas que vai... Né? No caso desse rapaz, naturalmente ele teve um lar que o pai pregava e vivia. Né? O pai não tinha a Bíblia só para pregar no púlpito. Dentro de casa o menino encontrou alguém que vivia o evangelho. Então ele cresceu com essa proposta bíblica, porque quando a gente fala de amor, o amor é para fora, não é? O amor é para fora, o amor é para o alto, não é? Essa ideia de centrar em si mesmo, biblicamente não existe. Então eu amo a Deus e eu amo você. Então esse rapaz, ele vive o evangelho legítimo, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Então isso é maravilhoso. Mas essa lição, ele é filho de pastor, ele teve um pai que vivia o evangelho. Aí faz todo sentido o evangelho para quando você conhece alguém que só não prega, só não estuda para pregar, mas que antes de qualquer coisa vive. É claro que ele palavra. É claro que ele não saiu dali para morrer. Sim. Ele saiu dali para ajudar alguém. Mas, e foram muitos. Mas sob o risco, né, de tomar um tiro. Mas ele estava disposto a ajudar. A qualquer coisa. Então todo o risco que a gente corre por amar alguém é um risco que vale a pena correr. Com certeza. Tipo aqueles 4 rapazes que levaram o paralítico lá para cima, né, no telhado, porque corria um risco ali muito sério. Sobre 4 homens, uma cama, enfim. Então quando se é um risco por amar alguém, e mesmo que esse risco culmine com a morte da pessoa, é um risco realmente que é louvado. Eu penso que você, Manassés, meu pastor querido, Manassés, porque é meu amigo ele, sim, tá? Sim. Entendeu? Eu penso que quando, no caso daqueles paralíticos, com todo respeito, não tem nem comparação. Não tem comparação. Não, claro, sim. Não tem nem como nem fazer analogia. Porque para mim subir no telhado, no mínimo, eu já tenho conhecimento de causa. O risco que vai... Essa que é, no mínimo, eu já tenho conhecimento de causa. Agora, você tá no meio de um fogo cruzado, qual seria uma tendência natural, respeitada? Se esconder. Até nós aqui. Se aparecer, nós já vamos ter uma mesa aqui, nós vamos entrar debaixo da mesa. Porque seria natural. Mas esse rapaz é altruísta. Naturalmente, ele tinha uma visão da eternidade, do céu, que ia além de qualquer coisa que a gente possa pensar. A única maneira de responder essa pergunta aqui, né? Como ser alguém que reflete... Jesus todos os dias, em todos os lugares, é estando com Jesus, estando com ele, a proximidade com Jesus, a convivência com Jesus vai te tornando semelhante a Jesus. Mas como é que eu me aproximo? Você se aproxima em oração, em adoração,
Você vê a mentalidade dele lendo os evangelhos, lendo a palavra, esse momento de comunhão com Jesus vai moldando o seu caráter, a sua alma, à medida exatamente que aconteceu com os discípulos quando foram interrogados lá no Sinédrio. Peraí, esses camaradas estão falando igual o Nazareno, mas eles não são indoutos, não são pessoas ignorantes, são pescadores. Como é que eles falam com tanta ousadia, ou seja, com tanta sabedoria? Eles estavam conviveram, né? Eles foram expostos à presença de Jesus. É preciso desfrutar de tempo de presença com o Senhor, não de religiosidade, mas de Jesus. De convivência. Céu, né? A Bíblia vai falar que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. O que nós estamos vendo é o esfriamento do amor. Sim. E por quê? Porque além de isso ser algo que o próprio Jesus falou, nós vamos vendo que há uma opressão terrível contra a igreja, contra a palavra profética, contra a Bíblia. Pessoas que cada dia que o Satanás está levantando na terra para querer calar a voz da igreja, que é o único instrumento na terra aferido por Deus que pode mudar isso. E o que nós vemos são pessoas, autoridades, tentando calar a voz da igreja, Manassés. Então, assim, pastor, a gente precisa realmente vibrar mais com o que nós fazemos como pastores, né? Vibrar mais, fazer ela fluir mais, pegar essa juventude nossa aí, ó, e colocar elas dentro de um barril de óleo mesmo, para poder eles saírem e pregar muito por aí para mudar essa história, cara. Bom, minha gente, essa é mais uma história da cultura americana, onde espaços públicos são invadidos, onde você tem esse relato que obviamente chama a atenção do mundo todo, afinal de contas acontece lá, e aí a repercussão é mundial. Nós estamos aqui tratando esse tema. Nós vivemos um outro tipo de guerra. Isso aí. A nossa guerra é alguém que entra num ônibus 4 e pouca da madrugada para assaltar trabalhadores. Quem é que pega um ônibus 4 e pouca da manhã? Quem é que pega? Alguém diz assim, rapaz, eu gosto de acordar cedo e andar de ônibus cheio. Eu gosto. Faço isso regularmente. Ninguém, só trabalhador. E o camarada entra dentro do ônibus e tal. É essa guerra. E aí você tem a tristeza de anunciar a morte de alguém, feridos, fora os traumas emocionais, psicológicos que tem ali. Então essa é uma realidade nossa, que se você for acompanhar isso, você vai fazer as contas e você vai ver. E existem alguns heróis que nós não conhecemos. Alguns heróis que nós não conhecemos. Nós temos profissionais da área da polícia, da área do exército, da guarda municipal, que eles partem para cima, eles defendem a população. Alguém pode dizer, mas tem muito errado. Tem. Mas você tem muitos heróis. Tem muito certo. Heróis anônimos, que você não sabe o nome, não conhece a história, que fazem isso. Mas tem também outras pessoas num condomínio, por exemplo, ou numa escola. A professora, como é que chama aquela cidade? Eu não lembro, Marcela, mas aquela cidade no interior da Bahia, e que o cara entrou e botou fogo no colégio, e aí uma professora foi lá e foi homenageada agora recentemente. Eu acompanhei em algum lugar isso. Foi a creche, uma creche. Não, sim, foi na creche, então, uma escolinha. E ela foi lá, a professora entrou, defendeu. E tem alguns outros lugares que isso acontece. A gente tem exemplos disso. De pessoas que não ficam assim, não fogem disso. Eu também não recrimino a pessoa que foge, porque, cara, é verdade. É o momento. É difícil você falar assim, devia ter retornado, feito isso e tal. Tem um monte de coisa. É aqui, a creche Gente Inocente de Janaúba. É Minas. Eu falei que é Bahia. Bahia, porque lá é a terra do Jeremias Pereira da Silva, pastor amigo meu. E inclusive é a terra onde a mãe dele mora. E a região é muito influenciada pela cultura baiana. Talvez por conta disso eu fiz aqui a mistura. A professora, como é que é o nome dela? Helley. Mudará o nome de Helley de Abreu Silva Batista. É esta menina que sacrificou a própria vida para salvar boa parte das crianças e evitar que o senhor Damião Soares dos Santos, 50 anos, tivesse mais vítimas. É difícil, gente. É difícil. Que Deus nos dê um coração pronto para poder ajudar as pessoas. E aí eu não tenho como não terminar o nosso dia aqui do debate
lembrando que Jesus Cristo morreu inocente. Aleluia. Ele não teve culpa nenhuma. Culpa nenhuma. E aquilo que a gente chama de vicário, ele morreu em lugar de, o vicário, assumiu o lugar de. É essa a ideia da palavra. E ele foi para um lugar que não era dele, ele não merecia estar ali, ele assumiu o nosso lugar para que nós não passássemos por aquilo. É como um escudo, onde alguém atira, ele entrou na frente para nos proteger. E a gente não pode esquecer nunca dessa realidade que é espiritual e é fundamental para o nosso entendimento enquanto cristãos. Estamos juntos no Debate 93. Vamos agradecer aos nossos debatedores pela presença ilustre no Debate 93 de hoje. Pastor Manassés Loyola, obrigado, um abraço. Obrigado, J.R. Vargas. Obrigado, amigos da Rádio 93, aos meus pastores aqui, debatedores. Que honra poder estar com vocês nessa manhã, já tarde, né? A todos os ouvintes. Mandar um abraço para a nossa igreja ali em Nova Iguaçu, Senhor Deus, do bairro Brasil, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia. Deus abençoe. Maravilha, muito obrigado, Bispo Sérgio Nonato. Também quero agradecer, louvar a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, agradecer pastor Manassés, que estava esperando por esse momento de nós estarmos participando da mesma mesa num debate, né? E quero louvar a Deus pela vida da nossa igreja, Ebenezer Church, e que Deus abençoe. Hoje nós estaremos lá na conferência Haja Luz, te aguardo e nós vamos estar orando para que Deus se manifeste. Pastor Lima, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR, obrigado a vocês dessa rádio querida, cada ouvinte. Eu quero agradecer aqui à família Pibani, que no último sábado foi meu aniversário, eles fizeram uma festa maravilhosa, me honraram muito, foi muito, muito agradável. E já quero deixar o convite aqui quinta-feira, se você quer saber o que fazer enquanto espera, né, nesse momento de dor, quinta-feira, 19h30, lá na Pibani. Maravilha, muito obrigado, querida pastora Raquel Dias. Agradeço a todos, bom esse reencontro, ter estado aqui com meu amigo Bispo Sérgio Nonato, Manassés, meu pastor querido, e conhecer aqui o pastor Lima. Obrigado ao pastor Davidson Feital, que me trouxe aqui, não é? Porque eu sou péssima no trânsito. E aí, Jesus é bom. E um beijão pro Ministério Rema, ali em Juscelino Mesquita. Maravilha. Bauer, te amo, bebezão. Marcela Bastos, conta aí pra gente, Vamos Marcela. dar parabéns. Hoje é aniversário da pastora Jaqueline Maia, da Igreja Baluarte, em Rio das Ostras, do pastor Luiz Cláudio, da Igreja Evangélica Ministério Baluarte, em Coelho da Rocha. Também é aniversário do pastor Rodrigo Villanova, do Ministério Casa de Oração, em Realengo, do pastor Júnior Cruz, do Ministério Semeando em Cristo, lá em Vilar dos Teles, do pastor Oséias Duarte, da Igreja Congregacional de São José do Embaçaí, em Maricá, pastor Celcino Peixoto, Assembleia de Deus Monte Sião, em São João de Meriti, e hoje também aniversário do pastor Eliezer Meireles, da Igreja Internacional da Graça de Deus, em Vila Nova, em Campo Grande. Muito bem, nós vamos orar juntos, apresentando todos esses nomes queridos diante de Deus em oração. Recebam todos o carinho, o abraço de todos nós da 93 FM, igrejas queridas que celebram, os celebrantes aí, os queridos e amados que estão conosco participando. Deus abençoe os nossos debatedores, família, igrejas. Deus abençoe o estado do Rio, Deus abençoe o nosso Brasil, a nossa baixada tão bem representada aqui hoje, baixada que nos prestigia com uma audiência impressionante. Que Deus abençoe a todos e queridos e amados irmãos, para que sejamos e façamos a diferença onde nós estivermos. Temos orado todos os dias aqui pelo tema da campanha mundial de oração. Hoje no mundo inteiro existem pessoas orando pelo governo, e aí cada um no seu nível diferente, apresentando as suas características. Governo fundamental para a oração de todos nós hoje. Vamos clamar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor, também orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez, louvar o teu nome por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Queremos agradecer nesse dia pela vida da pastora Jaqueline Maia, pastor Luiz Cláudio, pastor Rodrigo Villanova, pastor Júnior Cruz, pastor Oséias Duarte, pastor Celcino Peixoto, pastor Eliezer Meireles, aspirante a pastora Andréia.
que hoje estão completando mais um ano de vida, e queremos pedir que as mais ricas bênçãos do Senhor venham estar sobre a vida deles, muita saúde, muita paz, Senhor. Queremos colocar também diante do Senhor sobre a oração mundial, queremos orar pelo governo. Meu Deus, colocamos diante do Senhor os governos municipais, estaduais, federal. Oh, meu Deus, no nome de Jesus, sabemos muito bem que é o Senhor que coloca, é o Senhor que tira, o Senhor está sob o controle de todas as coisas, ainda que eles pensem que é eles que fazem tudo. O Senhor pode intervir e pode mudar a situação, porque o povo acaba sofrendo. Toma frente, não deixe os ímpios prevalecer, meu Pai. No nome de Jesus, arranca toda dificuldade, todo mal. Oh, meu Deus, vá ao encontro agora dos policiais, daqueles que estão se colocando na profissão de risco. Meu Deus, guarda, livra, coloca uma proteção, meu Deus. Tira, arranca toda a violência, meu Deus, do nosso país, do nosso estado. Meu Deus, visita agora cada pessoa que está num leito de dor. Arranca, tu tens a palavra de vida e tu podes ir lá e curar. Uma palavra tua basta, meu Deus. No nome de Jesus, visita agora os enlutados que perderam seus entes queridos, estão desesperados. Tu és aquele, Espírito Santo, que pode confortar numa hora tão difícil dessa. Oh, meu Deus, nos ensina a remir o nosso tempo. Nós dependemos disso. Agora, meu Deus, toma a nossa saída desse lugar. Livra-nos das balas perdidas, dos crimes de sangue, dos homens sanguinários. Leva-nos em segurança para o nosso lar. Queremos a tua bênção. Assim oramos no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.